Você acredita que Jesus sofreu? Essa questão nos foi colocada por um dos juristas que nós consultamos ao estudar o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Se os espíritos superiores realmente estão isentos de sofrimento, como Kardec imaginava, a pergunta que ele fez é então por que Jesus teria sofrido? E se Jesus também sofreu, qual o sentido de afirmar que o sofrimento é um meio de aprimoramento para os espíritos imperfeitos? Essa foi a questão que ele levantou. Aí, analisando o questionamento dele, nós refletimos que realmente não foi só Jesus que sofreu, inclusive boa parte dos seus seguidores. Além do mais, a história nos mostra que a maior parte dos homens que abraçaram um ideal de vida tiveram que lutar e sofrer por esse ideal. O próprio Kardec, além de algumas enfermidades nos anos finais da sua existência aqui na Terra, ele ainda teve que enfrentar muitas lutas difíceis para a consolidação do espiritismo. Sofreu calúnia, difamação, enfim. Então, não pode ser de qualquer sofrimento que Kardec está falando quando ele associa sofrimento e imperfeição espiritual, ou então, por outro lado, felicidade e perfeição espiritual. Ao escrever o Código Penal da Vida Futura, ele deve estar usando um recurso didático para demonstrar que muitos dos nossos sofrimentos decorrem da nossa falta de habilidade ao lidar com as questões da vida cotidiana, que ele associa com imperfeição. Então depende de nós evitar esses sofrimentos, no entendimento dele, mediante uma escolha adequada entre as possíveis alternativas que a vida nos descortina. Como o Johnny disse no nosso encontro passado, nós somos como aquele estudante que, à medida que vamos ampliando o nosso entendimento, a nossa consciência de nós mesmos, da vida e do mundo ao nosso redor, nós vamos também aprendendo a evitar aquelas situações que nos causam sofrimentos. Mesmo os problemas, aqueles problemas da vida cotidiana, eles passam a ter uma importância menor. E com isso, a gente sofre menos. Para a gente compreender o Código Penal da Vida Futura, é preciso a gente entender a visão assim um tanto contábil da teoria penal que Kardec nos apresenta. Nessa teoria, ele considera falhas, faltas ou erros cometidos pelo espírito como sendo dívidas contraídas e que terão que ser pagas ou resgatadas, como se pode ler no artigo 9º. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Essa comparação, essa visão contábil, não é uma invenção de Kardec. Ele está fazendo uso de uma metáfora que faz parte da própria tradição cristã. Jesus mesmo já falava de dívidas na parábola do credor incompassivo. Kardec não está elaborando aqui um tratado sobre a evolução do espírito. Ele está usando a ideia de um código penal para explicar as comunicações mediúnicas na Sociedade Parisiense de Espírito e nos outros grupos que ele participava, em que os espíritos afirmavam estarem sendo punidos pelas suas escolhas equivocadas ou expiando os erros que eles tinham cometido. Ele não está se referindo a todas as situações de desafio em que o espírito se encontra na dinâmica da vida de relações, senão onde é que ficariam as situações de provação, por exemplo, e as situações de aprendizado. A Terra não nos é apresentada por ele como um planeta de provas e de expiações. Então, nem tudo pode ser expiação nesse mundo. É preciso considerar que também devem existir situações de prova ou provações que nos remetem àquela metáfora da escola. O que ele está explicando é que quem erra sofre as consequências dos seus próprios erros e que muito do que nós sofremos hoje é decorrência de erros que nós cometemos no passado. Só isso. Isso não significa que Paulo ou Pedro tinham que morrer como eles morreram, devido a algum erro do passado que eles possam ter cometido, e nem que os sofrimentos que você ou que eu enfrentamos precisam ser forçosamente decorrentes de erros ou de imperfeições que a gente traga conosco. Muitos dos problemas de hoje são apenas provações ou situações de aprendizado que são próprias do fato de nós estarmos vivendo em um mundo cheio de contradições e de desafios, que é esse planetinha abençoado nosso, onde nós podemos aprender e crescer mesmo com os problemas que a vida nos apresenta. Um acidente de trânsito, um vírus, numa pandemia como a da Covid agora,
Uma enfermidade causada, por exemplo, pela ingestão de conservantes químicos usados pela indústria da alimentação, ou mesmo uma severa perda financeira decorrente da competição desenfreada e muitas vezes até mesmo desonesta, desleal por parte dos agentes do sistema econômico. Tudo isso não precisa ter nenhuma ligação com alguma causa do passado, mas são causa de aborrecimento e às vezes até de sofrimento na vida presente. Mas tudo bem, vamos ao artigo 11º. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Se foi um ato intencional ou não, se a intenção foi maldosa, ou se a pessoa estava reagindo a uma situação de injustiça, por exemplo, ou se foi um erro acidental, pelo qual a pessoa, inclusive, já pode ter se desculpado. Mas nós vamos discutir isso mais à frente, mediante alguns exemplos, pode ser? Quando Kardec diz, no artigo 13º, que Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, o que ele quer dizer é que o sofrimento existe enquanto existe a causa que lhe dá origem. O espírito sofre devido aos sentimentos contraditórios que ele carrega dentro de si. À medida que ele vai superando essas contradições, ele vai eliminando também as causas de sofrimento que são devidas a ele mesmo, a si próprio. Ele não vai mudar o mundo à sua volta, mas ele vai aprender a lidar melhor com as situações do mundo. Nos artigos 14º e 15º, Kardec comenta o caso de espíritos que falavam da existência de sofrimentos eternos. O que eles estavam fazendo era traduzir aquela angústia de se verem presos em uma situação de sofrimento que para eles parecia não ter fim. Daí a visão de sofrimento eterno. No artigo 16º tem aquele ponto que é muito citado pelos palestrantes, que a gente falou no vídeo passado, que são as 3 condições que apagam, nas palavras de Kardec, os traços de uma falta e as suas consequências. Esses elementos são o arrependimento, a expiação e a reparação. Kardec explica: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Kardec comenta numa nota de rodapé logo em seguida que nenhuma religião até então, e ele está falando das religiões cristãs europeias da sua época, nenhuma religião falava da necessidade de reparação. Para elas, o que interessava era apenas o perdão de Deus. O Espiritismo inova nesse ponto ao abraçar um conceito que pertencia naquela época à ciência do direito, que é a reparação da falta, e atribuir a essa reparação um sentido espiritual. Do arrependimento, Kardec praticamente não diz nada, ele diz apenas que é a condição inicial para a reparação. Ele desenvolve em seguida no artigo 17 o significado, portanto, da palavra expiação, que consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes ao erro cometido no caso, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Não se trata de castigos infligidos por Deus, como as pessoas querem dizer sobre a pessoa que errou. Não, não é nada disso. A expiação se constitui simplesmente, Kardec explica isso, nos sofrimentos físicos e morais decorrentes do ato praticado pelo espírito, pela pessoa, por nós, por exemplo. Embora Kardec use às vezes a expressão Deus castiga ou Deus pune, a ideia que ele pretende transmitir é que a pessoa sofre a consequência do mal que ele mesmo cultivou, seja por atos, seja por intenções. Em seguida, ele comenta o significado da palavra reparação, que consiste, segundo ele, em fazer o bem a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus desvios nesta vida, por impotência ou má vontade, reencontrará na próxima existência as mesmas pessoas que prejudicou e nas condições escolhidas por ele mesmo para reparar-lhes os aborrecimentos e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha causado. Veja que aqui ele está juntando o conceito de reparação, que é da ciência do direito, ao princípio espírita da reencarnação. E aí ele explica: nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deveria fazer e o que não se fez.
cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões não cumpridas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, sendo humildes se fomos orgulhosos, amáveis se fomos austeros, caridosos se fomos egoístas, benevolentes se fomos maldosos, laboriosos se fomos preguiçosos, úteis se fomos inúteis, moderados se fomos dissolutos, dando bons exemplos se servimos de mau exemplo. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do seu próprio passado. Existem inúmeras situações em que o erro não é intencional e pode decorrer do modo como a nossa sociedade está organizada e que pode concorrer para situações absolutamente injustas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que precisa tomar um medicamento que causa sonolência, como um antihistamínico, por exemplo, mas que não tem como deixar de trabalhar. Pode inclusive ser que ele seja uma pessoa que está nesse momento desempregado e que está sobrevivendo de Uber. Então imagina que essa pessoa dirigindo avança um sinal e causando aí um susto danado para os demais motoristas, um problema no trânsito ali, aquele tumulto. Como é que fica a questão do arrependimento nesse caso? Essa pessoa não tem como deixar de dirigir, ele não tem como, a vida dele está dependendo disso. E aí quem é que deve se arrepender e arrepender de quê? É claro, ele vai ouvir xingamentos, agressões, impropérios, o que de certo modo é uma expiação de um erro que ele não teve como evitar, já que ele não tem como deixar de dirigir. E aí eu pergunto, há como a gente falar em reparação nesse caso? Pode ser no máximo, essa reparação pode ser no máximo pedir desculpas, porque não há nem o que ser reparado a mais que isso, né? Agora imagine que essa mesma pessoa, ao avançar o sinal, provoque um acidente, mas um acidente sem vítimas. Aí a reparação já fica mais clara, porque ele vai ter que consertar o veículo da pessoa que foi prejudicada. Até a expiação dá para a gente perceber que faz um sentido. Por exemplo, os apertos financeiros que ele vai sofrer decorrentes do gasto imprevisto para consertar o carro do outro e o dele próprio. Mas ele vai estar expiando ou reparando algo que não dependeu dele, que ele não tinha como evitar. E se houver uma vítima fatal, como é que se expia a perda de uma vida nessas circunstâncias? Será que é possível a gente reparar a perda de uma vida humana? Então a vida é constituída de situações muito complexas e essa tríade que Kardec nos apresenta é apenas uma referência conceitual, pensada para facilitar o entendimento das responsabilidades que podem estar envolvidas nas diversas situações da vida e como proceder para equacionar essas questões. Imagina também um juiz que, por um erro do assessor dele, ele assina uma sentença incorreta e mantém preso um jovem dos 19 aos 26 anos de idade. Como é que esse juiz vai poder reparar a vida destruída desse jovem? E os sentimentos da sua família, toda destroçada por essa pena injusta? De quem vai ser a responsabilidade pelos danos sofridos por todas essas pessoas? Vai ser dele, o juiz, ou do assessor que redigiu a sentença? O assessor também pode não ter errado intencionalmente. Ele pode ter interpretado equivocadamente um elemento do processo e daí ter originado o erro dele. O juiz não tem como ver todos esses detalhes em meio a tantos processos. O próprio sistema judicial induz as pessoas a cometerem erros. Há quem afirme que nesses casos é porque o jovem deveria expiar algo do seu passado. Mas será isso mesmo? Não pode ser apenas uma provação, ou seja, um erro humano decorrente da precariedade de um sistema que é falho e que está causando sofrimento para as pessoas sem nenhuma causa no seu passado? Não é melhor pensar que esse sistema precisa ser aprimorado para evitar esse tipo de erro e para evitar prejudicar as pessoas? Não seria isso que Kardec se refere no Livro dos Espíritos, quando ele fala da necessidade de aprimoramento, de a gente aprimorar as nossas leis, os nossos sistemas, as nossas instituições sociais? Agora imagina que esse juiz é uma pessoa de consciência humanitária muito desenvolvida. Imagina o que ele pode sofrer, o quanto ele pode sofrer ao constatar os danos acarretados ao rapaz por uma sentença que ele assinou por engano, sem saber que estava errada. O fato de ele ser uma pessoa consciente, inclusive, que Kardec chamaria de um espírito superior, não vai afastar dele o sofrimento. Ao contrário, ele vai sofrer exatamente por ser alguém dotado de uma consciência superior, por ser um espírito em condição de maior lucidez.
Então, no Código Penal da Vida Futura, a gente precisa entender que Kardec está dando atenção aos erros intencionais decorrentes da situação de ignorância do espírito, que é o que ele chama de imperfeição moral. O Código Penal da Vida Futura não tem como ser uma resposta para todas as situações da vida humana e nem pode ser utilizado para justificar os sistemas humanos imperfeitos que aguardam pela nossa ação enquanto sociedade para que eles possam ser melhorados e tornados mais justos, mais eficientes em promover o bem-estar dos seres humanos. Talvez seja o caso de acrescentar aqui um conceito que não existia na época de Kardec, que é o de culpa. Mas não é culpa no sentido de responsabilidade, como às vezes a gente até encontra nos textos kardecianos, mas é culpa no sentido de sentimento de culpa, que só foi elaborado mais tarde pela psicologia, na virada do século XIX para o século XX. No artigo 24º, Kardec observa que para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Nas reuniões mediúnicas, a gente observa que, às vezes, as vítimas já estão meses distantes e nem se ligam mais àquela história. Tá? Eles já superaram aquele problema, ou então já perdoaram o agressor. Mas o espírito, por se sentir culpado, mantém viva aquela imagem na sua tela mental. Para ele é como se aquilo fosse real e aquele sentimento de culpa representa um tormento. Uma verdadeira expiação que só alguma forma de reparação pode aliviar. Às vezes, para aliviar sua consciência, ele mesmo se propõe a reparar os danos causados, prestando serviço a outras pessoas, já que suas vítimas já estão em outra realidade. André Luiz ilustra esse caso muito bem no livro Ação e Reação, que merece a nossa leitura. Um ponto delicado do Código Penal da Vida Futura é o que consta lá no artigo 18º, onde Kardec afirma que os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes cuja harmonia perturbariam. Essa é uma perspectiva que foi apresentada por São Luís na segunda edição de O Livro dos Espíritos, mas que não constava dessa maneira, de uma maneira assim tão objetiva, tão clara na primeira edição. Na questão 1019, a última do Livro dos Espíritos, São Luís afirma que para que o bem se estabeleça na Terra, é necessário que sejam afastados os maus espíritos. De lá para cá, a população da Terra aumentou de 1,2 bilhão na época de Kardec para quase 8 bilhões hoje. E nada indica que só passaram a reencarnar desde então espíritos bons, em condições de habitar um mundo de regeneração como se esperava. Pelo contrário, muitos dos espíritos que estão hoje reencarnados aqui na Terra são propensos ao fundamentalismo, que se acirrou nos últimos tempos. Os espíritos, muitos, de modo geral mesmo, se mostram tão endurecidos quanto ao tempo de Allan Kardec. Parecem ser minoria os que abraçam incondicionalmente a paz, o cuidado com o próximo, sem distinção de quem é esse próximo, sem nenhum tipo de preconceito. E aí a gente pergunta, seria essa uma das previsões apresentadas pelos espíritos que não se cumpriram como se imaginava? Poderia ser um equívoco por parte do espírito ou, quem sabe, uma interferência do médium na comunicação? É difícil a gente dizer o que pode ter acontecido. O fato é que não parece que essas coisas tenham acontecido conforme foram anunciadas. Além do mais, nós já discutimos no vídeo passado o ponto complicado dessa dicotomia entre mal e bem, e de como que é difícil a gente aplicar isso a situações reais da nossa vida cotidiana. Exportar esses espíritos, que inclusive a gente tem que se perguntar se não podemos ser nós mesmos. Não seria isso apenas transferir o problema de um lugar para o outro? Por que nós não podemos abraçar aqui mesmo o cuidado com esses espíritos e assumirmos o dever de nos educarmos coletivamente para uma vida melhor em sociedade? Em seguida, Kardec vai argumentar que, como o progresso é inevitável, todos despertarão um dia. Ninguém há que fique estacionado por toda a eternidade. A inevitável perturbação que se observa tanto no ato do nascimento quanto no ato da morte, termina se constituindo em um estímulo a que o espírito compreenda a sua realidade espiritual e aprenda a se preparar para essas inevitáveis situações de transição.
O fato de ele se achar vivo, mesmo após a sua morte física, a dificuldade que o espírito encontra de perceber sua real situação, se constitui, segundo Kardec, em outro fator de estímulo, de vez que quando ele percebe sua situação com clareza, ele mesmo se poupa inúmeros sofrimentos. Há ainda o fato de ele perceber a ventura daqueles que lhe são caros, enquanto ele permanece em situação de sofrimento que só depende dele evitar. Kardec resume dessa maneira a condição do espírito que permanece estacionário. Para o hipócrita, é o tormento de ver-se transpassado pela luz que o desnuda e permite que todo mundo possa ler seus mais secretos pensamentos, sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver todo o seu ouro ser dilapidado sem nada poder guardar. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que fez outros sofrerem. Terá sede e ninguém lhe dará o que beber. Terá fome e ninguém lhe dará o que comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua. Nenhuma voz compadecida virá consolá-lo. Ele só cuidou de si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Na Terra ou no espaço, que é como Kardec compreende a situação do espírito desencarnado, esse espírito sofre ou é feliz de acordo com aquilo que ele abriga no seu mundo interior. E há uma afirmação de Kardec no artigo 28, que tem causado muito equívoco no meio espírita, a gente precisa estar atento a isso. Kardec afirma que aquele que sofre muito na Terra tinha muito a expiar. E aí houve quem entendesse que isso se aplicava às pessoas que atravessam situações mais duras de provação. Mas não é isso que Kardec está afirmando. O Essimar, inclusive, lembrou que uma pessoa pode nascer cega porque ela mesma pediu para nascer cega. Não precisa ser castigo divino. Outra pessoa pode contrair um câncer decorrente de uma contaminação por alimentos, como a gente falou ali atrás, né, da indústria alimentícia. Outro pode experimentar uma enfermidade grave em virtude de um medicamento cujos testes foram insuficientes, como ocorreu com a talidomida. Nem todos esses espíritos estarão em situação de expiação. Muitos podem ter nisso apenas uma situação de prova mesmo, uma prova adicional, uma circunstância da vida que inclusive lhes traz como benefício a oportunidade de aprendizado. Então não é que é tudo expiação. E aí entra a diferenciação entre dor e sofrimento, que a gente precisa estar atento. A gente às vezes ouve dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A mesma dor pode ser vivida de maneira diferente por espíritos diferentes. E do que Kardec afirmou, a gente pode entender que a pessoa que sofre ante uma determinada dor é porque, em muitos casos, aquela dor pode despertar reminiscências do seu passado, se constituindo para ele uma espécie de expiação. Está mais na mente dele do que na realidade exterior. A pessoa que encara aquela dor com altivez e resignação é quase sempre porque para aquela pessoa, aquela situação está sendo encarada como oportunidade de aprendizado e de crescimento, como um desafio e não como uma expiação. Então tem muito mais a ver com a maneira como a pessoa se posiciona do que com o fato em si. É interessante que Kardec admite a dor como uma forma de punição para o espírito renitente. No artigo 30º, ele compara as penas e, portanto, as dores da vida do mundo a remédios que ajudam a curar as feridas do mal. Os espíritos que se acham em punição, Kardec entende que eles são como doentes no hospital, que sofrem de uma doença muitas vezes causada por sua culpa. E aí, seja por iniciativa própria, seja por imposição das circunstâncias, ele vai dizer lá no artigo 31º, é na vida corporal que o espírito repara o mal de existências anteriores, que põe em prática as decisões que tomou na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e os reveses que em um primeiro momento parecem sem razão de ser, mas são justos porque são resgate do passado e servem ao progresso. O Tiago, nosso colega do Rio de Janeiro, que inclusive já foi presidente da Associação Jurídica Espírita do Brasil, ele nos sugeriu levar em conta a lição 13 do livro Boa Nova de Humberto de Campos, intitulada Pecado e Punição. Nesse texto, Humberto de Campos resgata o incidente em que a mulher acusada de adultério
teria sido levada à presença de Jesus para testar a sua obediência, a obediência de Jesus à lei judaica. E foi quando Jesus surpreendeu a todos com aquela proposição absolutamente inusitada: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Com isso, o Humberto de Campos escreve, né? Ele convidava os homens a estabelecer um olhar para dentro de si mesmos. Afinal de contas, está lá no texto, quem estará irrepreensível na face da terra? No final do conto, ele coloca nos lábios de Jesus, na palavra de Jesus, uma reflexão que vale para todos nós. Ele pergunta: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Com esse conto, Humberto de Campos deseja chamar a nossa atenção para o sentimento de misericórdia, que deve pautar as nossas relações uns com os outros, os nossos julgamentos, em que pese a advertência de Jesus para a gente evitar julgar os nossos semelhantes. E Humberto de Campos faz isso colocando, mais uma vez, na fala de Jesus, um alerta importante. Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não será justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? De acordo com o texto de Humberto de Campos, assim como com muitos outros trechos da obra kardeciana, a gente pode entender que cada um convive com o resultado das suas próprias ações. Que cada um colhe os espinhos, ou as rosas, ou os frutos que plantou, materializando a afirmação de Paulo, segundo a qual o que o homem semear, ele também ceifará. Essa afirmação traduz um princípio do judaísmo antigo, segundo o qual a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.